Que o Superman é o principal personagem da DC, todo mundo sabe. Mas você já parou pra pensar qual é a visão dos roteiristas sobre o nível de poder dele entre os outros heróis? Então, já te adianto que ele é o mais poderoso da DC. Suave, que quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E todo mundo já tá careca de saber que o Superman é um dos personagens mais poderosos da DC, mas uma coisa que muita gente, provavelmente a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo inclusive, não sabe é que o Superman direto é colocado como o ser mais poderoso do universo, isso se você excluir as entidades cósmicas e tal. E é por causa disso que hoje nós vamos falar de 5 vezes onde ele se mostrou o herói mais poderoso da DC. E lembrando, aqui eu tô falando do universo principal, ou seja, eu tô falando do Superman base. Nada que eu falar aqui são feitos de versões alternativas do Superman tipo Visitante Estranho, ou versões upadas do Clark, tipo Armadura Cósmica. Além disso, como tem muitas demonstrações de superioridade mesmo do Superman em relação a basicamente todo mundo, vou fazer uma peneira e eu vou citar só os momentos mais interessantes pra mim, começando obviamente pelo mais clássico. Acho que isso daqui é a maior unanimidade quando alguém vai falar sobre o Superman ser o membro mais poderoso da Liga da Justiça. O Apocalipse, que é o monstro que matou o Superman, e bota aspas nesse matou, costuma ser um grande pesadelo para todo mundo. E literalmente toda vez que o Apoca aparece, todo herói que não seja o Superman é completamente esmigalhado na pancada. O Caçador de Marte já foi humilhado, a Mulher Maravilha teve os braços quebrados, e até quando aparecem uns clones mais meia boca dele, geral é solado. A Supergirl, por exemplo, já tomou surra pra e até formações inteiras da Liga já foram derrotadas pelo Apoca, incluindo obviamente o próprio Superman, que já apanhou algumas vezes, mas ele tem uma coisa que é meio desconhecido pelo público e que meio que justifica isso. É inclusive uma coisa que eu já até falei em outros vídeos. Mas, resumidamente, o Superman não dá tudo de si contra o Apocalipse. O subconsciente do Clark nerfa ele física e psicologicamente toda vez que ele revê o monstro que matou ele. E o motivo disso é bem simples. Apesar de não fazer sentido, o Clark tem medo de morrer, então por causa disso ele começa se nerfando. Mas tiveram 2 vezes onde o Clark não teve esse nerf de subconsciente. E adivinha o que aconteceu? Se você falou que ele humilhou o Apocalipse, você acertou em cheio. Nessa segunda aqui é uma história um pouco mais recente. Na real, mais ou menos. Se eu não me engano ela é de 2017. Mas enfim, no futuro o Lex Luthor ascende ao trono de Apocalipse e ele substitui o Darkseid. E com o exército que ele tem disponível, ele derrota praticamente todo mundo de vários planetas, o que inclui a Terra, porque lá toda a Liga da Justiça perde. O Flash, a Mulher Maravilha e etc. não chegam nem a ver o Lex, eles são barrados só pelo exército dele. E por causa disso, o Lical, que é um personagem conhecido como o Assassino de Deuses, tenta ir atrás do Lex para impedir que isso aconteça. E aí acontece um monte de coisa no meio, mas o importante é a conclusão da história. No final, o Superman diz pro Lical para ele ver o futuro do Clark. E fazendo isso, a visão que ele tem é algo completamente diferente. Um futuro onde o Superman sozinho vai até o Lex e derrota não só ele, como todo o exército de Apocalipse e impede esse primeiro futuro, que é o que o Lex sola geral. Com exceção, obviamente, do Clark. Então, eu acho que aqui tá bem claro a demonstração de poder, né? Eu não preciso nem entrar muito no porquê que isso aqui é absurdo. Ainda falando sobre upgrades do Lex Luthor, vamos falar da possível fase mais poderosa do personagem, que é o Apex Lex, ou o Lex Predador Alpha. Chame como você quiser. E basicamente, esse é o Lex Luthor da linha do tempo normal, só que ele acabou passando por um processo genético que transformou ele num híbrido de um humano com um marciano. E depois disso ele absorveu o Caçador de Marte, e posteriormente ele ainda se aprimorou com várias forças cósmicas, que são basicamente os poderes opostos às forças de poder cósmico que os membros da Liga utilizam. Então tem o espectro ultravioleta, que é o equivalente oposto ao espectro emocional dos Lanternas, a força de estagnação, que é a inércia que se opõe à força de aceleração dos Flashes, a lágrima da extinção, que é equivalente à força vital, o vento do vazio, a força responsável por exterminar os deuses e etc. E só para você ter uma ideia do poder do Lex nessa forma, ele solou o Flash Barry Allen, Lanterna Verde e etc. Depois a Mulher Maravilha veio para cima dele usando a espada dela, que é capaz de cortar átomos, e cortou o corpo do Lex ao meio. E logo em sequência ele se regenerou e deu cabo da Diana. Mas quando o Superman veio para trocar soco com ele, a luta foi equilibradíssima, e a regeneração do Lex mesmo mal parecia sentir algum efeito. Ele estava sangrando e sentindo os golpes. E no final, a Trindade se une para deitar o Lex na porrada, mas é aquilo.
O único que se manteve sozinho no 1 contra 1 na liga inteira foi o Superman. Ah, e de brinde, sobre isso ainda. Antes dessa luta, o Clark já tinha tancado o Lex dessa forma. O Sinestro, o Leviathan, o Brainiac, o Gorilla Grodd e a Mulher Leopardo. Todos eles juntos, e eles tinham essas forças cósmicas que eu citei antes. Só que isso daqui aconteceu antes do Lex passar todo mundo para trás e ganhar o poder de todas as fontes de energia cósmica para ele. E no meio disso, o Superboy apareceu junto com vários outros heróis, foi a nocaute, depois chegou a Liga da Justiça para ajudar e foi a nocaute, e o Clark continuou lutando, até o final, onde toda a liga estava caída e o Super foi atacado pela nuvem vermelha. Nisso daí o Superboy e o Batman acordam, a nuvem vermelha dá uma ajuda para ele. Enfim, eu não vou ficar resumindo tudo isso aqui porque é um arco relativamente comprido. O resumo mais direto disso é, basicamente, o Clark voltou a tomar os ataques da Legião do Mal até a Mulher Maravilha acordar e a luta acabar no impasse. Então assim, a luta contra o Apex Lex no auge foi meio que um terceiro round, porque eles já tinham se enfrentado antes, 2 vezes inclusive, mas a outra é uma luta mais breve. Mas enfim, eu já passei tempo demais falando sobre o Apex Lex, se vocês quiserem eu faço alguma coisa sobre ele, alguma batalha ou só analiso o nível dele mesmo, coisa do tipo. Então comenta aí se você estiver curioso, beleza? Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? E é isso. Já essa penúltima é um feito ainda mais absurdo, porque ainda mostra que magia tá longe de ser uma carta branca para você vencer o Superman se ele realmente se recusar a deixar isso acontecer. Porque a Guardiã é uma garota chamada Molly, e durante o arco dos Intemporais ela enganou a Liga da Justiça para redirecionar as fontes cósmicas de energia que eles têm para ela. E nessa brincadeira ela se apossou da magia Atlante e dos deuses gregos, da Speed Force dos velocistas e do espectro emocional dos Lanternas Verdes. E com isso ela ficou absurdamente poderosa. Mas o Clark não só aguentou os golpes dela, como ele também revidou e ele só caiu depois que a Guardiã esgotou completamente a energia dela. Então eu vou explicar isso de uma maneira mais simples. Imagina a energia fusionada dos Flashes, dos Lanternas Verdes, do Panteão Grego e dos Atlantes no auge da civilização dele. Era contra essa fonte de energia que o Superman teve que bater de frente. E um fato interessante é que ele tem outros feitos parecidos com esse, em lutas contra o Parasita principalmente. Mas até onde eu lembro, nenhuma delas envolve magia, então eu decidi citar essa daqui contra a Guardiã, porque é a mais diferentona mesmo. E por último, eu deixei um dos melhores mega arcos da DC que não seja uma das críticas. Esse arco, Mundos em Guerra, é o suprassumo do quão mais poderoso que todo mundo o Superman é. Porque durante todo esse arco, os heróis da Terra estão tomando um cacete das sondas do Imperiex, e aqui eu tô falando de todas as equipes de heróis do planeta, com exceção de alguns poucos personagens que ainda conseguiam lutar. E bem na verdade, em várias galáxias, grupos de super seres tinham tomado uma surra para essas sondas também. Para vocês terem uma ideia, a Mulher Maravilha entrou em coma com a explosão de uma dessas sondas, os Titãs foram estraçalhados por outra, mas toda vez que o Superman chegava, as sondas ou tomavam uma surra colossal, ou no mínimo não conseguiam fazer nada de relevante contra ele. Só para vocês terem uma ideia, ele tomou uma explosão igualzinha a que a Mulher Maravilha tomou, e só serviu para zoar o uniforme dele. Ah, e antes que alguém faça uma piada com o fato de que a roupa dele não foi destruída. O Super tem uma aura energética que protege tudo que ele entra em contato direto. Ou seja, se você está em contato com a pele dele, você é mais resistente. Então, aqui nós vamos passar pano para as roupas indestrutíveis dele. Com o Batman e o Homem de Ferro, por exemplo, ninguém fala nada, então, né? Mas, brincadeiras à parte, e aí, cara, o que você achou do vídeo? Comenta aí sua opinião porque eu quero saber. Aliás, fala aí se você conhecia alguma dessas demonstrações de poder do Clark que eu falei aqui, e qualquer coisa a gente troca uma ideia aí nos comentários. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e sei lá, talvez tenham se interessado por ler alguma dessas histórias, ou só conhecer algum dos personagens que eu citei aqui além do Superman. Então se você tiver curioso sobre alguém, deixa aí seu comentário, caso muita gente demonstre interesse em algum vídeo sobre, eu posso estar fazendo um vídeo no futuro. Mas enfim, acho que para esse vídeo eu já falei o suficiente, eu espero que vocês fiquem bem, até a próxima e tchau!